relevantes aqui para tratar hoje. Tudo bem, Pretzel? Boa noite, João Paulo Capelani. Boa noite, beleza? Tá tudo ótimo. Esse debate vazio sobre o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo já é o campeão, só quero te avisar, na tua opinião, né? Capriotti. Não liga isso aí, não. Eu desliguei, tá muito frio. Isso, desliga. Não, não, agora. Mas tá muito frio, cara. Tá mesmo, desliga aí que tá frio. É que é? Você não acha que tá frio aqui? Pra mim Tá frio, tá vindo um vento gelado. Tá vindo gente de lá, acho que vem de lá, aquela corrente. Será que Cara, tá 24 corrente graus vente. na rua, são loucos. O senhor chegou aqui, abriu todas as janelas, dizendo que o conteúdo tá sobrando. aberto. Então, por favor, fecha a janela Não, já lá. tava aberto. Deixa o conteúdo preso Gente, aqui. irmão, tá 24 graus nessa hora. na rua. Não, aqui tá um vento gelado aqui do Tá ar-condicionado. esquisito Mas mesmo. tá desligado. Vai desligar agora, irmão. Isso. Bom, dito isso, nesse momento lamentável do programa. Insípido, inodoro, incolor. Exatamente, que não interessa a ninguém, já diga-se de passagem. Quero dar o Botafogo para te avisar, meu caro Ricardo. O Botafogo pega o Palmeiras em casa, Flamengo em casa, O Grêmio em o casa. Grêmio em casa, Isso. certo? Botafogo campeão. Não, tudo bem. Acho que a vantagem realmente é espetacular. É o mas destaque temos um do Pretzel, turno, né? esse. Não, isso é só uma... E eu respeito a sua sublinhada. Isso é uma correção ao Tá. que o Capri disse. Vai começar o segundo turno. Entendi. Campeonato aberto, né? Tá. Tá aberto. Não, tu acredita nisso? Não, Pretzel. Fala sério, meu ídolo. Tu não. acredita Eu acho que o Botafogo. Eu acredito. vai perder Eu o acho título? Eu acredito. Não, em Não. condições normais. Eu Vocês acredito. acreditam Eu acho que o Botafogo Eu acredito. vai ser vai perder campeão. o título. Eu Eu acho que o acredito. Botafogo será campeão, mas pode haver alguém pode encostar aí. Um time que encosta pode duelar com o Botafogo até a Sem última dúvida. rodada. Não, isso Sem for dúvida. o Pode ter Grêmio. isso, mas eu acho que o Botafogo será campeão. Mas dificilmente um time, independentemente dele, até mesmo o Flamengo de 2019, que jogou muita bola, o próprio Flamengo naquela temporada, ele foi dar uma engrenada quando chegou o Jorge Jesus depois de 3 rodadas. Tomou um pau na Arena Fonte Nova contra o Bahia e aí depois começou a se resgatar. Oi? disparado. Quê? Não tinha um time disparado na frente. Tudo bem, Xandão, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que a vantagem é maravilhosa, o time do Botafogo te lembra tem do totais Palmeiras em condições. 18? Sim. O Filipão assume... Jogou com o time reserva praticamente em e os 2018. os primeiros jogos do Palmeiras com o Filipão, ele empatou 2 jogos contra o América, né? Empatou com o Não. América, empatou com outro time também Sim. e foi campeão. O que eu acho é o seguinte, o Botafogo ele tá com a mão na taça? Tá. Vai ser a maior pipocada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro se o Botafogo não conquistar o título? Vai. Vai ser legal se o Botafogo for campeão para parar essa polarização de uma vez por Muito todas? legal. Seria muito legal. Agora, eu acho que os outros times... Gente, vamos falar a verdade aqui, tem muita gente que vai torcer o nariz pela convocação do Fernando Diniz. O Diniz não convocou um único jogador do Botafogo. Por quê? Porque bate com a tese que eu defendo aqui. O Botafogo não tem um único craque no seu time titular. O Eduardo é muito bom jogador, não é craque. Tietchan é a mesma coisa, Adrielson a mesma coisa, Lucas Perry é a mesma coisa, Marçal a mesma Poderia ter coisa, convocado Tiquinho a o mesma PR. coisa. Poderia ter convocado o PR. Mas pode Mas ser, também não seria nenhum absurdo. Craque também a gente tem poucos no Brasil hoje. Bem, né? mas Craque, geralmente craque, né? Flamengo tem craque, Pouco, Palmeiras tem craque, Corinthians mesmo nessa fase meio esquisita tem craque, o São Paulo tem craque, o Internacional, para alguns, tem um jogador diferenciado, não digo craque Quem? como Valência, Ah, que é um não é craque craque. da posição. Não é. Tudo bem, eu também acho que não é, mas não muita tem gente acha que ele é um nenhum craque craque. da Vamos posição. banalizar Muita o craque, gente... né? Não, Capri, eu não Vamos estou banalizar. banalizando. O Inter não tem ninguém. Eu não tô banalizando, tô falando que algumas pessoas entendem que o Valência é um jogador diferenciado e um craque da posição. Eu discordo. O Grêmio Eu acho que é um tem. bom Luiz jogador. Soares é O craque. Grêmio Quem que é tem. craque no São Paulo? O São Paulo, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri, que é um craque da posição. O Lucas Moura é craque aqui no Brasil, né? Ah, Capriotti, porra, tá louco. velho. Peraí. Ô, João, Ah, Capri, o Lucas para. Moura é craque no Brasil. Não é craque, João. Tu tá cara, banalizando sabe, a palavra, eu acho. Não tô. Se não banaliza, assim, o Não. Lucas vocês Moura é entendem de um craque? ótimo jogador. Agora, então, o que era então? O Ronaldo, o Ronaldinho, os o gênios. Rivaldo. Aí são gênios. Então, aí cada um tem a sua prateleira. Tem a sabe? prateleira dos intocáveis. Pelé. Ou do intocável. Não, Pelé. não, aí tá vem as falando outras em prateleiras. gênios. Pô, Sabe? Tem o Então, gênio e tem o ó, craque, tem é. eu concordo que no Botafogo não tem nenhum craque. Não, craque né? no nível do futebol brasileiro. Não Vai tem, o Renato mas Augusto. Ó, você gente, tem eu falei aqui, o Renato Augusto bons não é um jogadores. craque. O Renato Augusto não é um craque mundialmente falando, por mais que tenha disputado a Copa do Mundo. Até porque ele nunca teve um grande desempenho jogando fora do Brasil. China, Bayer Leverkusen. Quer dizer, se fosse craque mesmo, como a gente costuma falar, no pé da letra, teria jogado nos principais clubes do futebol mundial. Isso não aconteceu, por uma série de lesões e talvez por falta de bola.
talvez por falta de bola para ser esse craque que todo mundo pensa. Agora, no futebol brasileiro é um cara totalmente diferente, então eu classifico como craque. O Lucas Moura no futebol brasileiro é um cara diferente, classifico como craque no aqui Brasil. ele é diferente. O próprio Hulk, que 2 temporadas atrás fez uma temporada fantástica com a tríplice coroa do Galo, Campeonato Estadual, Copa do Brasil muito e Campeonato bom jogador, Brasileiro. muito bom Não, jogador. eu não acho que ele tem nível pra ser craque, mas no futebol brasileiro esse tipo de cara sobra. Como o Rames Rodrigues pra mim vai sobrar. Claro, mas nós já cansamos Entendeu? de falar isso aqui. O nível que nós temos É, hoje o nível baixo. no futebol brasileiro, vem um cara aqui diferente, ou o cara deita e rola, deita e rola. Você pega o Suárez aí, não é? Que já com problemas físicos, muitas vezes com dificuldade. Esse não é consegue- craque. Então, Esse é craque. E faz a mundialmente diferença falando, aqui, isso sim. faz a diferença, Ó, não é? o Mas Gustavo não consegue Gomes é um jogar craque. mais na Europa, claro. O não é? Gustavo Gomes é um craque, zagueiro do Palmeiras? É um craque que o Eu Palmeiras acho, tem. Eu acho o Um Gustavo grande Gomes- zagueiro, né? É que craque pra zagueiro. É que assim, Xandão, mas o Gustavo então, pra Gomes zagueiro- pra zagueiro o ele é Gustavo craque, Gomes ao lado do Pretzel. Luiz Pereira é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Sim. Então, sim, como a gente vai verdade. considerar esse cara um O craque? Gustavo Gomes, pra um zagueiro, ele é craque. Sem né? dúvida. É, sem um dúvida. cara fora mas não da jogou média. na Europa, de fato. foi reserva Zagueiros do Milan. craques pra mim foram Baresi, Maldini, Beckenbauer. Beckenbauer, Oscar, certo? Luiz Pereira. Luiz Pereira, sim. Não, mas o Eu Gustavo acho que o Gomes é um grande zagueiro, mas craque com o Sérgio Por que Ramos. você nunca cita o Domingos Zagueiro? Domingos é de outra época, mas falaram que era um monstro também. Sérgio Ramos, Pô, tá louco. Sérgio Thiago Ramos. Silva. Thiago Silva, Thiago Silva, cara. Aldair. Aldair, tá Moser. louco, tá louco. Moser, Ricardo Gomes. Márcio Santos, Os dois Ricardos, Ricardo. Gomes e Rocha. Márcio Ricardo Santos. Rocha era Ricardo muita Rocha. bola. E o Márcio Gomes também, Santos, classe Márcio do Santos. Ricardo Gomes. Márcio A Santos. classe que o Ricardo Gomes tinha pra jogar. Brincadeira. Bom, Júlio César. Júlio César. Júlio César, Craque, belo, Júlio César. belo, Craque belo, na belo, defesa. belo, belo. Eu acho que o Gomes, ele tá... Ele é um nível grande... abaixo desses que tá citamos, abaixo claro. desses aí. Tá Mas abaixo pro desses nível do futebol brasileiro, por É exemplo, quem que Dinho. não jogou na Europa? É Dinho, craque. Edinho, Craque. Edinho, monstro. Edinho, A bom. gente entrou nessa discussão por quê mesmo? Não, porque o senhor Porque tu banalizou a palavra craque, A convocação, Ah, não. o Botafogo que não tem nenhum craque, não mas teve bate com a ninguém minha tese, Capri. convocado. É porque eu venho falando isso. O Botafogo, gente, as pessoas ficam com uma, sabe, com uma raiva, com coisas óbvias que a gente fala aqui. O Botafogo não tem um craque no seu time, por mais que haja uma escassez de craques no futebol brasileiro, mas o Botafogo é um time coletivamente muito forte. E esse coletivo, por mais que eu custe acreditar, ele pode vir a oscilar, como por exemplo o Corinthians em 2017 oscilou, fez um primeiro turno irretocável, invicto, no segundo turno perdeu na Neoquímica Arena, que antes era Arena Itaquera, ou qualquer que fosse o Itaquerão, para Atlético Goianiense, para Vitória, quase perdeu o título pro Palmeiras, mas venceu por 3-2 e conquistou o caneco. Eu acho que a vantagem é muito grande do Botafogo, mas eu coloco aqui um asterisco que sim, há a possibilidade de fato de um Palmeiras, por exemplo, que tem só uma competição a disputar, de chegar por ter um elenco mais qualificado e um time melhor. Eu penso assim. Vamos só passar aqui a